Vamos mergulhar no coração do que é sagrado. Em Levítico, nos capítulos 22 e 23, é a própria voz divina que estabelece as regras, as proclamações sobre a santidade, as ofertas e o tempo. São decretos que não só guiaram, mas que, na verdade, definiram a própria existência de uma nação diante do seu Deus. E assim chegamos ao ato 1, a santidade do serviço. O texto sagrado já começa com um princípio que não se pode negociar, a pureza absoluta. E essa era uma exigência que não valia só para as ofertas, não. Valia também para as mãos daqueles que serviam no santuário. Aqui, o que se estabelece é uma fronteira. Uma linha muito clara entre o que é sagrado e o que é comum. Um espaço e um chamado que exigiam um padrão diferente, sabe? Uma consagração total. E é a partir desse princípio que todas as leis específicas que vêm a seguir começam a fazer sentido. E aqui está a ordem fundamental, a diretriz que ecoa por todo o capítulo. É um mandamento direto para Moisés, que só reforça a seriedade, a reverência que era necessária ao lidar com os itens consagrados. Porque o objetivo final era um só: não profanar o seu santo nome. O texto, então, define um estado conhecido como impureza. E veja bem, não se trata de uma condição física no sentido de higiene, mas sim uma condição ritual. Estar impuro significava que a pessoa estava temporariamente inapta para o serviço sagrado. Era uma separação obrigatória para preservar a santidade do santuário, que era inviolável. E as condições que causavam essa impureza ritual são listadas com muita precisão. Questões de vida, morte e saúde estavam totalmente ligadas à capacidade de um sacerdote servir. Cada uma dessas condições, na verdade, representa um contato com a mortalidade ou com algum tipo de contaminação que exigia, então, uma solução ritual. Mas essa impureza não era uma sentença para sempre, não. Existia um caminho bem claro para a purificação. O processo era simples e direto. Primeiro, uma ação física, o banho com água. E depois, a passagem do tempo, esperar até o pôr do sol. Só depois de completar esses passos é que o sacerdote estava, digamos, restaurado ao seu serviço sagrado. E essa santidade toda se estendia até a mesa do sacerdote. Olha que interessante. As regras delimitavam de forma bem restrita quem fazia parte da família sacerdotal. Não era uma questão de ser hospitaleiro ou não, mas de pertencimento, seja por nascimento, por aquisição ou por retorno àquela casa consagrada. A regra era clara: só os membros permanentes da casa do sacerdote podiam comer do alimento santo. Agora, a gente muda um pouco o foco. Da santidade das pessoas e do serviço, o texto nos leva para a santidade do próprio tempo. É o ato 2, a santidade do tempo. O calendário passa a ser estruturado e consagrado, todo marcado por festivais ordenados por Deus. A proclamação aqui é direta, não deixa nenhuma dúvida. O próprio Senhor declara o propósito e a quem pertencem esses tempos. Estas são as minhas festas, ou seja, não são invenções humanas, mas convocações sagradas que iriam ditar o ritmo da vida da comunidade, com adoração e memória. Então o ano sagrado começa a se desenrolar, como um ciclo. Começa lá no primeiro mês, com a lembrança da libertação. Depois segue com a gratidão pela provisão da colheita. E tudo culmina num período bem intenso de celebração e expiação no sétimo mês. É um ciclo anual que, na prática, recontava a história da nação com o seu Deus. E antes de qualquer festival anual, dando a base para tudo, estava o ritmo semanal do sábado. Ele era a primeira e a mais frequente das festas fixas, definido como um dia de descanso solene, uma santa convocação. Era um sinal perpétuo da criação e da aliança, que devia ser observado em todas as casas. O primeiro grande festival do ano, então, é a Páscoa, a celebração da libertação do Egito. E junto com ela, inseparavelmente ligada, vem a festa dos pães asmos. As duas juntas formam uma celebração de 8 dias que praticamente inaugura o calendário religioso. Os detalhes são muito precisos. A data, a duração, o que se podia comer, cada elemento é especificado. O pão sem fermento, o pão asmo, era um símbolo daquela partida apressada do Egito e também um símbolo de pureza. E as reuniões sagradas, no primeiro e no último dia, marcavam aquela semana como um tempo separado, um tempo sagrado. Depois de celebrar a libertação, o calendário se volta para a terra e para o que ela provê. A festa das primícias e, 50 dias depois, a festa das semanas, conectavam a nação à colheita dos grãos. Era um reconhecimento de que toda a provisão vinha de Deus.
E o calendário avança para o seu ponto alto. Chega ao 7º mês, e com ele um período de atividade espiritual muito intensa. É um conjunto final de celebrações solenes que convocavam a nação ao arrependimento, à expiação e, por fim, à alegria da colheita. A sequência desse mês sagrado era bem definida. Começava com o som das trombetas, um chamado à atenção. 10 dias depois, vinha o dia mais solene de todo o calendário, o dia da expiação, um tempo para se humilhar e confessar. E, finalmente, o mês terminava com a alegre festa dos tabernáculos, celebrando a colheita final e lembrando da provisão de Deus no deserto. Do descanso semanal do sábado até as grandes festas de peregrinação, a gente vê que cada tempo designado tinha um propósito e um mandamento central. Juntos, todos esses decretos teciam a fé na própria estrutura do tempo. E esses textos sagrados acabam nos deixando com uma questão fundamental. Pense bem, quando o próprio tempo é santificado, marcado por ritmos de memória, de arrependimento e de celebração, como isso molda a vida diária de uma comunidade? E como isso aprofunda a conexão dela com o divino? É algo para se refletir. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se essa imersão nas Escrituras te abençoou de alguma forma, nós convidamos vocês a se inscreverem, curtirem e compartilharem suas reflexões aqui nos comentários. O apoio de vocês nos permite continuar com este trabalho.